Aí comecei a gravar comerciais, nós pegávamos comerciais antigos da rádio lá e eu ia pro estúdio junto com o João Casale e a gente gravava, né? O rádio pra mim é isso, é a gente viver isso. Olá pessoal, canal O Tempo Todo na parceria com a Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing, trazendo mais uma convidada nessa semana. Muito mais do que especial, uma ex-colega competente naquilo que faz. Depois a gente fala mais sobre isso. Adriane Jacques, Rádio Mundial, prazer recebê-lo. Meu amigo Fausto, que privilégio, que prazer estar hoje aqui nesse momento especial, conversando contigo, conversando com o teu público, com o teu telespectador, para a gente falar um pouquinho aí sobre a Adri, né? A Adri que está aí no mercado, já fazem mais de 30 anos trabalhando na área de comunicação. Isso é perigoso, Adri, olha a idade. Mas eu acho que isso faz com que as pessoas entendam que a experiência faz com que a gente viva mais intensamente todos os momentos, entendeu? A gente chega um momento na vida, né, Fausto, você sabe muito bem isso, que a gente começa a dar mais valor à intensidade dos encontros, à intensidade daqueles momentos que mesmo pequeno faz toda a diferença na vida da gente, né? Eu fico pensando, Adri, na tua vida profissional hoje, vamos falar da atualidade. Aqui não tem regra, não tem o currículo, não tem... Ah não, currículo, tinha que dar o currículo da Adri, esqueci. Bom, agora deixa pra lá. A questão da tua intensidade, por exemplo, você fala nisso aí, de a gente dar valor. Como é que você consegue dar valor a isso a que você se referiu com a intensidade dos teus momentos profissionais? Tem a Class One, que é uma agência de eventos que faz o evento que quiser, a Adri faz. Tem a Rádio Mundial, você também é celebrante de casamentos, é juíza de paz, enfim, nessa intensidade toda, como é que se administra isso? Bom, primeiramente você tem que estar bem consigo mesmo, né, Fausto? Então a gente precisa buscar, então, energia naquilo que te convém. E o que me convém? As pessoas. Eu amo comunicar, eu amo estar perto de pessoas, a minha família também é base fundamental nisso tudo. Eu venho de uma família onde o riso é fácil, onde os momentos de envolvimento, de amor, de carinho, isso é fácil. E essa base faz com que eu transmita isso com muita intensidade, amor e carinho em tudo que eu faço. Né? O rádio entrou na minha vida com essa proposta, da gente a cada dia fazer algo diferente para um público que muitas vezes não te conhece, mas tem você como uma parceira, como uma amiga, como alguém de dentro da tua casa, né? E o evento, trabalhar com eventos, foi justamente por causa dessa proposta do rádio. Né? Hoje a Class One Cerimoniais é uma empresa que está no mercado há cerca de 15 anos que eu trabalho com eventos. Há quase 12 anos eu estou registrada com o CNPJ, uma empresa formalizada. Eu tenho uma equipe de profissionais que trabalha comigo completamente treinados e qualificados para a gente dar sequência num evento, né? Com toda essa intensidade que a gente se envolve na hora de produzir casamentos, formaturas, eventos corporativos e tudo mais, né? Então esse grupo vem dessa essência da Adri, que nasceu no rádio. Né? E o rádio faz com que a gente tenha essa simplicidade de poder falar para as pessoas de uma forma simples, né? Porque a gente, eu pelo menos faço esse rádio de forma muito transparente. É a Adri no microfone, é a Adri fora do microfone. É a mesma, eu sei disso. É a mesma Adri, né? É a Adri que brinca, que ri, a Adri que chora junto, sabe? E que ri, e que gargalha. Muito, né? Muito mesmo. Onde é que você falou rádio e tal, onde é que pintou o rádio na tua vida? Onde é que começou tudo isso e a vontade? Eu quero saber do início, a vontade de ir pro rádio. Se é que isso, porque é uma coisa tão natural quando vê a gente tá ali dentro, né? Exatamente, né? Hoje o rádio, né? Ele transborda sentimento e amor, e isso nasceu em mim. Eu venho da cidade de Natal de Santo Augusto, né? Eu sempre trabalhei, vamos dizer assim, à frente do meu grupo, né? Eu sempre era uma líder,
né? Sempre estava à frente das decisões, sempre eu puxava as coisas que eram para acontecer. E no teu tempo não tinha rádio lá, não eu existia, acho, não existia lá em rádio Santo na Augusto, época. não, É verdade. E aí, então, eu dançava no CTG, eu era prenda de CTG. Perfeito. Sabe? Então, Pompílio Silva lá? Pompílio Silva, meu querido Pompílio Silva, né? Então, eu fui prenda desde picorrucha. Meus pais ainda são, né, fazem parte da patronagem e tudo mais. Então, eu fui prenda mirim, prenda juvenil, prenda adulta. Cheguei a ser segunda prenda regional da 20ª região tradicionalista. Então, a comunicação, para mim, já era um pouco mais fácil. Natural, né? Quando eu vim a Ijuí, eu vim para cá para mim terminar meu 2º grau, que eu estava fazendo contabilidade, que em Santo Augusto era o único curso técnico que havia lá. Mas eu vim terminar meu 2º grau de contabilidade na antiga CNC aqui em Juí. Soares de Barros. No Soares de Barros, exatamente. Quando eu vim para cá, né, fui procurar um emprego. Uma amiga minha que trabalhava na Galeria Portman, ali, me disse, amiga, abri uma rádio faz uns 20 dias aqui em Juí. Vou ver se eu consigo um emprego para você ali. E tinha aberto, fazia pouco tempo, a Rádio JM, ali na Galeria Portman. Aí, então, ela pegou, falou com o seu Edmundo, né? Eu fui lá, conversei com ele e comecei a trabalhar na área de contabilidade. Né? Meu amigo Jorge Braz, aí, que até inclusive encontrei ele essa semana, né? Ele, a Anitta, né? Comecei a trabalhar com eles na área de contabilidade. Logo, fazia que um mês que eu estava trabalhando ali, surgiu a oportunidade, né? E a gente fazendo de tudo, a gente nunca se mexe com trabalho nenhum, né? Uma colega ficou doente, que trabalhava na portaria, e eu fui para telefonista. Comecei a atender os telefonemas e E aí a dona Yara, a esposa do seu Edmundo, disse, mas tu tem uma voz legal. Yara é uma comunicadora. Uma excelente comunicadora, uma mulher Yara que Soares. me inspirei no trabalho dela, né? Aí então, um dia, o João Casale, quem conhece o João Casale, né? Querido João Casale, precisávamos gravar um comercial. Na época existia Antena 1 ainda. Nós tínhamos, o Edmundo Pockmann tinha Antena 1, né, a concessão da Antena 1, e tinha a Rádio JM engatinhando. Tinha um timaço na Antena 1 ali, e também na Rádio JM, né? O Teto veio com uma proposta de fazer uma rádio muito parecida com Rádio Gaúcha, naquele estilo, né? E então, no início da rádio, nós tínhamos um time incrível, né? Aí, então, o João Casares chegou para mim e disse, eu preciso gravar um comercial com voz feminina para um carnaval de Ajuricaba. Clube 29. Clube 29. Dona Yara não estava ali e ele disse assim, vamos ver, Adri, o que sai. E eu disse, mas eu nunca me imaginei trabalhando em rádio ou gravando qualquer coisa. Vamos gravar, se dá, se não dá, não deu, né? Tudo bem. Claro. Fui para lá, ele me deu o textinho, ensaiei um pouquinho antes, gravamos de primeira, né? E ele disse assim, mas guria, vamos te ensaiar. Ele disse bem assim, nós vamos te treinar, nós vamos te ensinar a você gravar os comerciais para nós aqui. E foi assim que eu comecei. Aí comecei a gravar comerciais, nós pegávamos comerciais antigos da rádio lá, e eu ia pro estúdio junto com o João Casale, e a gente gravava, né, sem produção nenhuma, só para mim testar. E como é bom ter alguém para orientar a gente, para ensinar, para dispor do tempo. Exatamente. Pro aprendizado. Exatamente. Aí eu me lembro muito bem que o João Casale disse para mim assim, Adri, você tem que se ouvir, tu tem que gravar e te ouvir. Coisa que eu nunca gostei, nunca consegui fazer isso. 2. Né? Gravar e me ouvir. Aí eu cheguei para o seu Edmundo Pockmann e disse assim, bom, já que eu tô aqui, não custa eu aprender um pouco mais. Eu não tinha compromisso nenhum, solteira, né? Tinha todo o tempo livre. E aí eu comecei a trabalhar na parte técnica da rádio. Porque daí o Teto chegou para mim e disse assim, se você aprender a parte técnica, eu penso em te dar um programa na FM. Mas na FM, na época, era como nós trabalhamos hoje, né? Era locutor e operador ao mesmo tempo. Mesa e microfone. Mesa e microfone. E na AM, não. Né? Na AM tinha o aquário, tinha o operador, né? Era uma formalidade diferente, né? E uma aparelhagem, cartucho e aquilo, e controle, meu pai. Né? E eu peguei tudo isso, Fausto, sabe? Isso é mágico para mim. Então, assim,
eu posso dizer sim que eu vivi toda essa mudança, essa transformação do rádio. Eu peguei cartucho, eu peguei as gravações que nós fazíamos nas transmissões de futebol, nós colocávamos gravar o Akai, tu te lembra do Akai? Claro, aquele gravador grande. Aquele gravador, rolo. o rolo, aquele para dar o brilho na transmissão, sim. sabe? Quando dava um gol, tinha que ir pro estúdio montar, sabe? O corte, para a hora que chamava o locutor do estúdio lá para dar o tempo, né? Reproduzir o gol. Então, eu passei o vinil, sabe? Que tá voltando com força. Pois é, né? Algo que tá me chamando muito a atenção, né? Essa questão do vinil voltar com tudo hoje. Mas então todo esse processo, então, veio. E como rádio, né, Fausto, é aquela comunicação de todo dia ser algo diferente. Você até vai com um roteiro, mas tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E essa coisa, assim, de ser muita energia, sabe? Então isso me cativou. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu sou um ouvinte, eu vou usar um adjetivo voraz, né? Consumidor voraz de rádio. Eu já falei aqui várias vezes, eu me torno chato mais do que eu normalmente já sou, dizendo que normalmente eu ouço 2 rádios ao mesmo tempo. Eu já cheguei a ouvir 3, mas eu disse, não, aí vai a doença. Não, eu vou ouvir só 2 mesmo. Então, uma no computador ou no celular e a outra no aparelhinho 3 em 1 que eu tenho ali e tal, beleza, e eu ouço rádio. E aí, eu já identifico, e às vezes você é testemunha disso, que eu te passo mensagem de vez em quando, o que houve que não está bem hoje? A gente percebe no rádio, no locutor, não é no teu caso específico, mas no locutor, hoje ele não amanheceu com o pé direito. Que nem o Tiago veio um pouco mais cedo do horário que a gente faz isso aqui gravado, né? O Tiago, hoje eu vi que ele está de muito bom humor, porque ele gosta de levantar cedo. O nosso Tiago Teobaldo, nosso técnico aqui da Terra Vermelha. Inclusive, eu quero mandar um abraço para você. Eu conheço esse menino desde pequenininho, né? E olha o tamanho que ele tá. Exatamente, né? O Cláudio, né? O Zé Cláudio, pai dele. Cláudio, pai dele, eu trabalhei com ele, um amigo, um cara com um gogó assim que, meu Deus, inveja qualquer um, e um profissional incrível, né? Então, eu conheço já esse menino, ele não lembra de mim, né? Mas, enfim, eu tenho toda essa história do rádio, sabe, Fausto? Eu acho das comunicadoras aqui de Juí, talvez a Eliane Cance, que está na JM, seja a mais, vou botar entre aspas, antiga ao microfone. Porque você e ela, em matéria, eu acho que sim. Né? Porque você tem só umas que vêm, aparecem, vão. Tem a Ecleia também, está há algum tempo, né? Mais tempo, mas no mais aí de comunicadoras, você tem as novas, claro. A gente já fala sobre isso, mas são que se mantém ali e ainda tem lá na JM. Esse tempo nós estávamos conversando sobre programação de rádio. O rádio é um veículo que, com o advento da internet, a primeira coisa que se falou, o rádio vai morrer. É verdade. O rádio não morre. Eu acho que colabora um pouquinho para dar uma estocadinha a falta de, vamos dizer assim, muda a programação, se adeque ao momento, enfim, algo que tem que tornar o rádio dinâmico. Exatamente, né? E o rádio, eu acho que é uma ferramenta que não vai morrer. Claro que não. Sabe? Então, nós como comunicadores, a gente sempre se adequa, como você mesmo disse, a essa modernidade. Hoje, nós temos um rádio que está na palma da tua mão. Nós temos os aplicativos que aproximam e que fazem o rádio muito além do alcance do dial, sabe? Então, hoje, os aplicativos... Eu tenho ouvintes hoje que estão em São Paulo, estão acompanhando a nossa programação no Mato Grosso, na Bahia. Brasil, no mundo. Brasil e no mundo, sabe? E que mandam para a gente em tempo real a participação deles. E isso faz com que o rádio se torne ainda mais dinâmico e muito mais responsável. E virando quase que uma televisão. Exato, porque aí assim, Fausto, aí você chegou naquele ponto que assim, a Adri, né, eu tenho 28 para 29 anos de rádio, tá? Que eu comecei em rádio no início, no finalzinho de 95 para 96, logo que eu vim aqui para Ijuí. Né? Comecei em rádio, então eu tenho uma bagagem muito grande do rádio, sabe? E como eu disse, essa transformação toda eu vivi, e agora essa área que a gente precisa estar mais atenta, inclusive, né, fisicamente,
Antes, quando eu trabalhava no rádio, na JM, quantas vezes eu fui trabalhar de pantufa no inverno? Claro. Eu começava às 5 horas da manhã. Me lembro que o Jânio Fernandes me pegava de unidade móvel em casa, né, 4:30 da manhã, para mim abrir a rádio, sabe? Então eu saía de casa no frio, às vezes, sabe? Né? E o teto não deixava, não tinha ar-condicionado dentro da rádio, tu conhece muito bem, né? Gasta muito. Gasta muito. Então, eu ia de pantufa para a rádio trabalhar. Hoje, a gente não pode mais isso, porque nós temos hoje uma transmissão ao vivo, muitas vezes, né? Ou você vai entrevistar alguém, você precisa estar mais ou menos arrumadinha, sabe? Para você ter esse contato hoje no digital também. Né? Coisa que o rádio faz com que a gente realmente, volta a dizer, se reinventar. Porque ao longo desses anos de rádio, eu me lembro que muitas pessoas chegavam, eu queria conhecer a Adri locutora. Chegava e dizia, tá, mas é você. Que decepção. Porque antigamente a gente imaginava uma pessoa, escutava a voz. Sim. Meu Deus, a voz é o cara de 1,90 m. Exatamente. Né? Ou uma mulher de 1,75 m, loira, olhos azuis, olhos verdes. Exatamente. Olha só o que a gente está falando. Né? Daqui a pouco, ó o bullying, ó o racismo velado, não sei o que lá. Eu sei. Mas é isso mesmo, Fausto, sabe? E isso eu acho que faz com que as pessoas entendam que a gente é real e que não é só o rádio que te aproxima. Hoje nós temos o digital que faz isso muito, mas muito mais rápido, né? Hoje a gente faz assim, estamos fazendo um programa, né, que é transmitido hoje ao vivo, né? Ou você vai poder saber quem que é a Adri, quem que é a Ayla, quem que é a comadre Lohana, quem que é o Fausto, através de uma rede social. Sabe? Que sucesso é esse na Rádio Mundial, todos os dias, segunda a sexta-feira, 11 ao meio-dia. Antes era das 10 às 10h15, olha ali. Sucesso foi tanto, quadro As Comadres. As Comadres. Onde é que começou isso? Na verdade, foi assim. Estou trabalhando na Rádio Mundial FM há 17 anos. Né, trabalhar com o Bona, para mim, eu acho que foi um presente de Deus, né? Eu sempre digo pro Bona, o Bona só vai me tirar de lá quando eu tiver de bengala dentro da rádio. Alguém elogiou, né? O Bona. E quando eu vim trabalhar com o Bona, a Rádio Mundial não existia. Então o Bona disse assim, eu saí da Iguatemi, da repórter na época, vim pro Bona, disse, eu vou ter que arrumar um emprego na Progresso, porque eu só sei fazer rádio, né? E aí o Bona disse assim, então vem aqui, eu tenho uma autorização de uma rádio que eu vou abrir aqui em Ijuí. Tu vem aqui para Progresso, vamos fazer umas vendas, vamos pensar um rádio junto, né? Venda é a primeira palavra dele, vamos fazer umas vendas. Vamos fazer umas vendas, né? E foi assim que eu me dediquei mais à Rádio Mundial FM. Então, toda a construção da Rádio Mundial FM eu acompanhei. Desde montagem, os primeiros parafusos, a primeira contratação. Eu me lembro que o Bona, antes de contratar a Ecleia, recebia um monte de piloto de programas, né, de locutores. Ele me mostrou o áudio da Ecleia. Eu disse, eu conheço a Ecleia, porque eu já tinha passado por uma experiência com ela na Rádio JM alguns anos atrás. E aí, logo depois de mim, veio a Ecleia e aí veio os demais. E aí, então, o programa As Comadres, então, o programa Passatempo foi o programa que eu sempre tive à frente, né? E aí, então, o programa sempre era para ter, assim, música, informação, né, a participação do ouvinte. A gente, no início, tinha um perfil da Rádio Mundial diferente do que é hoje, né, completamente diferente, quando foi 91.1. E aí, então, o Passatempo sempre foi a minha cara, né, sempre foi. Então, eu consegui trazer para dentro do rádio um pouco da essência da Adri, sabe? Uma comunicação mais leve, uma comunicação assim que eu não tinha a preocupação, sabe, de seguir um roteiro e um protocolo, né? O Bona sempre dá essa liberdade para os comunicadores. E parece que quando a gente tem um roteiro fica mais difícil de fazer, né? Completamente. Eu sou uma pessoa que não consigo trabalhar com roteiro, sabe? Então, eu sou muito espontânea, sabe? Aí, então, dentro do Passatempo, quando a Ayla veio trabalhar na Rádio Mundial, e ela era jornalista, e ela queria trabalhar muito como jornalista. E ela já veio, o Bona botou ela no setor administrativo, né? Eu disse, amiga, vamos fazer um quadro de notícia no meu horário. Ela deu a primeira risada na Mundial com quantos anos de rádio, mais ou menos? Ela não vai me perdoar sobre isso.
É isso aí. Aí chamei a comadre Ayla, né? Vamos fazer um quadro de notícia. Então, eu toco música, atendo meus ouvintes, e então, às 10 horas, você vem e dá uma manchete, uma pauta do que está acontecendo no mundo, algumas informações, a gente comenta alguma coisinha. Exatamente era como você disse, né? Das 10 às 10h15, né? A gente falava um pouquinho. Só que como a nossa comunicação era tão leve, sabe? E aquilo foi se tornando algo assim, ó. As notícias que nós tínhamos ali naquele quadro não era o lado C ainda, não era o Papo das Comadres, né? Era o quadro de notícias, as informações, o passatempo, papá. E era fácil a nossa comunicação. Logo, a Ayla... Tinha a Suelen também, né? No início. Exatamente. Logo, a Ayla trazia uma notícia, eu já dava a minha opinião, sabe? Então, ok, a Ayla engravidou. Quando a Ayla engravidou, veio a Suelen. E a Suelen, quando veio trabalhar comigo ali, eu tive que moldar ela para se encaixar na jornalista forma... também, Suelen jornalista também. Inclusive, hoje está em Passo Fundo, né? E trabalhando numa grande emissora lá. E aí, então, eu enquadrei a Suelen dentro do perfil que tinha o quadro. Ok. A Suelen ficou comigo, trabalhando ali, estamos super bem, né? Dentro desse perfil do quadro. Quando a Ayla voltou do período da maternidade, eu disse, cara, como é que eu simplesmente vou tirar uma e botar a outra de volta? Não tem como. Eu disse, vamos fazer o seguinte, ó. E a Ayla, nesse período, nos chamou, eu e a Suelen, para ser madrinhas da Cecília. Então, automaticamente, nós três viramos comadre. Então, mas nós podia pegar e fazer um papo de comadre. E aí, vamos aumentar o horário, então, dos 15 minutos que nós tínhamos, vamos colocar 20 minutos, 25 minutos. E largamos, então, no ar o lado C. Aí ficamos as três lá, que nome vamos colocar? Eu disse assim, ó, tem que ser papo de comadre, mas temos que criar um nome para o programa. Coisa simples. O lado C, né? Então, criamos, como sempre tem a Adri que tem que dar a opinião dela, né? No que é pautado dentro do programa. Então, tem o lado A da notícia, o lado B da notícia e o lado C de das comadres. Aí, começamos o programa, começamos naquela meia hora ali, o programa começou a ter uma aceitação incrível. Cheguei pro Bona e disse, Bona, me dá uma hora a mais. E o Bona disse, mas tu vai trabalhar de graça uma hora a mais? Eu disse, vou. Uma hora de graça, entre aspas, porque teve uma comercialização muito grande. Hoje nós temos aí clientes que estão na fila aguardando para entrar como patrocinador do lado C, né? E aí, então, o programa se tornou esse sucesso todo, né? A participação do público é incrível. Não, e a participação do público masculino, porque eu ouço o programa, né? Quase sempre eu ouço o programa. A maior participação é do público masculino. Esses homens não têm o que fazer. É tudo aposentado, que nem eu, assim. Né? É impressionante, né? Assim, ó, a gente conseguiu atingir um nicho que é diferente. Essa comunicação do homem, porque o homem pegar o telefone para mandar uma mensagem para a rádio, para poder participar, né? Como nós temos guri das patrolas lá. Sim. Eles dividem o dia a dia deles conosco, sabe? Então, para eles fazerem isso, então eu acho que o público feminino já está ganho. Então, agora a gente está atingindo um outro nível, que é o público masculino, que vai ser realmente assim, ó, algo que veio transformar também a visão do rádio, né? Porque a gente não via muito isso antes. Porque homem escuta noticiário, homem, sim, sabe? Esporte, né? Quer saber. Não, hoje ele busca o entretenimento também. Quando a Ayla, normalmente é a Ayla quem faz ali, nós estamos falando da Rádio Mundial, onde a Adri trabalha, o quadro As Comadres, a Ayla entra lá com informação do esporte. Sabe que eu não gosto quando... Não porque é a Ayla. Quando tem essa informação do esporte, acho que nem cabe lá a informação do esporte. O papo tá indo bem, daí entra um corte lá, esporte. Deixa o esporte pro Silvelo depois. Mas é exatamente por isso, porque nós temos um público que se interessa por isso, sabe? Então, o público masculino que hoje escuta As Comadres também às vezes quer saber, quer tirar sarro de um amigo. Também né? Então, a gente sempre traz a essência, né? As notícias da dupla Grenal, alguma coisa do São Luís e alguma coisa de esporte local, né? Porque... É bem diversificado. Bem Sem contar que entra o pessoal, entrevista,
enfim, né? É muito diversificado e às vezes até nós esquece até de ler os comerciais, né? Não, exato, sabe? Então, e outra coisa assim, ó, as pessoas têm vindo procurar as comadres para dar entrevista, para poder fazer, para divulgar, claro. né? Se não tivesse audiência, não divulgava. Exatamente. Aí, então, a gente tem que, às vezes eu digo pro Bona, segura aí, nós temos que dar uma atenção para os nossos parceiros também, né? Afinal, é eles que estão dando o respaldo e a credibilidade do programa. Porque pelo Bona, ele só trazia gente para dar entrevista. Eu quero... Sim. Sabe, então, porque ele viu que o programa teve uma aceitação realmente muito grande e eu estou muito feliz. Eu acho que isso foi mais um presente que a vida me deu, sabe? Ter as comadres, então, fazer o rádio dessa forma leve que eu faço, sabe? Então, divertida, porque o rádio para mim é isso. É a gente viver isso. Há pouco tempo agora, há poucos dias, nós tivemos aí a perda de uma ouvinte muito querida, sabe? Que, inclusive, os ouvintes perguntaram o que houve com a fulana que sumiu. Aí eu entrei em contato com ela. O que aconteceu? Os ouvintes estão pedindo pela senhora, papapá. Ela voltou a participar do programa. Infelizmente, ela veio a faltar, né? Eu fiz uma homenagem para ela no programa, porque ela era importante, assim como cada ouvinte, assim como cada patrocinador é importante, como cada música que a gente escolhe lá dentro é importante, tem algo que a gente quer falar através dela também. Às vezes, uma risada da Adri, uma bobagem da Adri, às vezes vai chegar de uma forma diferente em alguém, sabe? Às vezes uma mensagem que eu trago também, que eu gosto muito de trazer isso nos meus programas, tanto no Passatempo da Manhã, quanto nas comadres não é tanto, nas comadres é mais light, mas essa coisa assim de fazer com que as pessoas se comprometam ainda com o rádio. E isso me dá muita esperança que eu vou ter emprego por um bom tempo. É porque ali no programa tem um tipo de segmentação que você faz, às vezes dia tal coloca esse tipo de música e tal, mas não é sempre, e sempre é uma surpresa. Às vezes você está lá tocando um sertanejo e daí sai um louvor, por exemplo, uma música gospel, e o ouvinte quer isso, é a surpresa, e aí cai naquilo que você falou, não precisa de roteiro. Exato. O ouvinte está ali, você vai surpreender dessa forma. Dentro desse teu período de rádio, quase 30 anos trabalhando em rádio, dá para citar a maior dificuldade que você teve ou as maiores dificuldades que você teve dentro do rádio? Não quiser citar a emissora, não precisa, mas enfim. Eu acho que assim, a maior dificuldade às vezes é dentro, às vezes, da própria empresa. Você ter pessoas que não entendem aquilo que você quer fazer ou o teu sucesso. Sabe, tem gente assim que acha, porque tá se achando demais, porque, porque não sei, ego. A briga do ego. A briga do ego. Então, eu acho que isso foi uma coisa que às vezes prejudica, sabe? Alguém querendo puxar o tapete de um do outro, algumas histórias, mas eu sempre levei isso na boa, né? Eu sempre levei isso na esportiva. E eu sou uma pessoa que tenho assim, eu levo muito as coisas a sério. Eu não mando recado. Então, as pessoas E a gente que é assim sofre, hein? Exatamente. Não sei porquê. Exatamente. Eu, assim, se eu tenho para falar, eu falo. Sofro muito com as consequências depois, sabe? Então, até a Ayla é uma minha melhor amiga, uma das melhores amigas que eu tenho, e ela disse, tu tem que tentar um filtro. Tu tem que tentar um filtro. Mas às vezes não dá, sabe? Eu sou muito assim, de falar aquilo que eu penso, de não deixar para depois uma resposta, sabe? Deixa eu fazer um parênteses. Você vai em psicólogo ou psiquiatra? Comecei aí agora porque eu preciso. Agora? Comecei agora porque eu preciso resolver algumas questões aí, porque muita coisa. Porque normalmente, né? quem é assim espontâneo e fala e não tem muito filtro, normalmente não usa os serviços de nem psicólogo nem psiquiatra. Exatamente, né? Por isso que foi uma coisa que eu demorei tanto tempo para procurar, sabe? Tanto tempo. Procurei porque assim, a minha vida tá muito corrida, sabe? Eles estão me aconselhando desde que eu tinha uns 10 anos para ir. Eu não fui ainda. Vamos ver se eu vou. Não, para você ter uma ideia, Fausto, eu fui primeiro numa psicóloga. Aí a primeira consulta, vamos para um psiquiatra. Não consigo te consertar. Doutora Rosângela, lembra do personagem do Índio Ben, que é um humorista? Ele tem a doutora Rosângela, que é uma psicóloga desmotivacional. É impressionante, o show é nota 10 da doutora Rosângela. Então assim, e isso foi uma dificuldade que eu encontrei no rádio. Mas assim,
para mim, não impediu de eu continuar fazendo o meu trabalho, amando o que eu faço, né? E assim, ó, e o jornalismo, só rapidamente, só uma coisa para dizer assim, o quanto o rádio me puxou, né? Eu comecei a fazer minha faculdade de jornalismo, fiz um pouco mais a metade do curso, e eu acabei meio que, vamos colocar umas aspas assim, meio que entrando numa discussão, uma briga com os meus professores da Unijuí na época, porque eles puxavam muito para o jornal, para a revista, para a TV. Não, eu queria rádio. Rádio, eu queria rádio. Tanto é que a Vera Radades, que fazia rádio 1 e 2, eu gabaritei, né? Tirei nota 10. Tudo que era da área de comunicação, eu gabaritava na faculdade, sabe? E aí, então, por causa disso, eu disse não. Eu quero trabalhar em rádio. Se você quer trabalhar em rádio, tu tem que ser uma boa comunicadora e trabalhar em vendas. Eu não vou ganhar dinheiro com um canudo a mais. Isso não vai fazer diferença para mim. Que é importante? Claro que sim, sabe? Mas eu optei na época de trancar minha faculdade para mim não continuar me estressando lá. Tive outros objetivos, como comprar casa, família e tudo mais, né? Aí depois que eu parei a faculdade veio meu filho e tudo mais. E aí então eu me voltei completamente para minha paixão, que é o rádio, sabe? E eu posso dizer o seguinte, que hoje, a experiência que eu tenho hoje no rádio, eu bato qualquer jornalista que chegar. Qualquer um eu bato de frente, no rádio tu não me bate. No rádio tu não me bate, sabe? E isso que o meu professor, me lembro, na faculdade, brigava muito comigo. Quando eu ia escrever uma matéria, alguma coisa, era rapidinho, era papum, era... Meus tópicos tudo curtinho, minhas matérias curtinhas. Adri, não pode ser assim, tem que mais ter desenvolvimento, sabe? E eu disse, cara, mas eu não preciso de tudo isso para me dar informação. Em rádio não. Em rádio não. Por quê? Porque eu vim do rádio, tá? Eu vim do rádio. Você citou, muito interessante isso. Eu só tenho metade do curso de jornalismo. Eu fiz o curso técnico de radialista e metade do curso de jornalismo. Lá tinha só 2 semestres da cadeira de rádio. Tinha televisão também, mas 2 semestres da cadeira de rádio. A gente fazia programa na rádio da universidade ali em Porto Alegre. Era muito, muito legal. Eu peguei o tempo ainda de a gente revelar fotografia. Tinha também 2 semestres de fotografia. Ia para o campo, tirava a fotografia, voltava para o laboratório, revelar a fotografia, fazer, quer dizer, a prática. Exatamente. A prática. Hoje a gente nota que a maioria dos cursos de jornalismo, eles são voltados para o jornalismo digital. É isso aí. Né? E o que ali na ponta, isso é só conversar com proprietários de emissoras, te causa uma falta de mão de obra de gente que queira e que tenha algum conhecimento de rádio, né? Exatamente, né? E eu me lembro que na minha época eu tinha o Barata ainda, o jornal Barata, que era da Unijuí, sabe? Lembro. E assim, e a gente produzia tudo, realmente, sabe? As matérias, as fotos, então... e isso faz com que as pessoas entendam que na minha época do jornalismo, sabe, as pessoas sabiam que a transformação da comunicação se passava por várias áreas. Sim. Mas eu queria o rádio. A minha paixão sempre foi o rádio. E momentos felizes, eu sei que são inúmeros, assim, mas algum momento que tenha ficado marcado de alegria, assim, daquela de arrepiar em rádio. Em rádio. Olha, são tantos momentos, sabe? Mas eu acho que assim, ó, eu acho que para mim foi um momento muito marcante na minha carreira profissional, foi viver a construção da Rádio Mundial. Porque eu participei de todo o processo, sabe? Quem é que são os mais antigos ali? Você? Tem o Paulo Frota também? Eu, o Paulo Frota, a Ecleia. A Ecleia no início também. A Ecleia também, que veio no início. Aí o Bonamigo e nós tínhamos o Bililo. Que agora o Belino não está mais conosco, né? Mas são esses ainda que mantêm. Então é eu, o Paulo, a Ecleia e o Bona, que estamos desde o início. E nessa construção muito palpite? Assim, a gente dá palpite e o Bona não aceita. Passa um tempo, ele traz a mesma ideia que tu deu, como se fosse dele. Mas ele não mudou então? Ele não mudou então? Não, e tá tudo bem. É muito interessante. Sabe? E assim, ó, e o Bona é um cara assim que... O Bona é o José Luiz Bonamigo, sócio proprietário da Rádio Mundial. Exatamente. Mas isso a gente consegue fazer dentro da Rádio Mundial, isso se transformar algo leve, sabe? Algo tranquilo. Então, as mudanças acontecem quando tem que acontecer.
sabe? Quando tem que acontecer. Algo que eu noto, Então, por exemplo... isso para mim foi uma alegria, assim, participar de toda essa construção. Que eu noto, o Bona, ele, nessa hora, ele dificilmente economiza. Sempre tem aparelhagem Exatamente. de qualidade, né? Novidades, ele vai, participa de cursos, vai a congressos, sempre atualizado, né? E isso reflete na audiência, né? Exatamente, né? O que eu acho só que falta mais, no início da rádio, assim, o Bona nos levava para fazer cursos, sabe? A rádio dava isso pra gente também, Sim. sabe? E isso está faltando, Bona Amigo. Nós queremos ir mais para cursos, congressos, né? Eu acho que isso é bacana, sabe? Porque eu acho que a discussão ainda sobre o rádio, como o Bona veio agora há pouquinho de um congresso em Gramado, né, da AGERT, então as discussões que ocorrem lá dentro, eu acho que isso tem que chegar até nós. E o Bona, na correria do dia a dia dele, ele não consegue trazer o que foi de importante lá para nós comunicadores. Então, isso eu sinto falta, sabe? Então, eu sinto falta. Porque eu não consigo chegar e dizer assim, eu vou ir num curso de qualquer coisa. Não. Do rádio, direcionado diretamente para o rádio ou para a área de comunicação. A não ser alguma coisa linkada à AGERT, alguma coisa, sabe? Então, isso tem que vir por parte dos diretores da emissora, sabe? Então, isso eu sinto falta. Então, claro que a única coisa que você consegue ver, que tu consegue buscar, que eu possa inserir dentro da minha profissão do rádio, é um curso de vendas, sabe? Isso a gente tem N opções, isso a gente faz, a gente corre, né, atrás e coisa e tal. É porque mas hoje, eu acho que na rádio, praticamente todo mundo vende, né? Todo mundo vende, né? E até mesmo porque o salário hoje do radialista é aqui, ó. É uma merreca, dá pra se dizer. Foi, né? né? Então, se você quer ganhar mais, tu vai fazer venda. Tu vai pra rua. E a venda, ela é o teu relacionamento, sabe? Claro. É o teu contato, é você conhecer um amigo, é você fazer a cobertura de uma empresa, de um evento, é conversar, é estar envolvido, sabe? E isso vai fazer com que o teu salário dentro do rádio aumente, né? Então, exatamente. E eu posso dizer que assim, ó, hoje o que muitos comunicadores de rádio faturam numa emissora de rádio com vendas, dá assim, ó, um jornalista dá 1/3 do que um jornalista formado ganha hoje. Isso eu posso garantir tranquilamente. Não é meu caso, né? Sim. Mas eu sei que tem muitos colegas que realmente faturam muito com o rádio, e você sabe bem disso, né, Fausto? E que não chega, então o salário que um jornalista recebe não chega nem aos pés do que um comunicador, um bom vendedor tem hoje dentro do rádio. Você chega a pensar onde é que você estará daqui a 10 anos, por exemplo, em se tratando de meio de comunicação? Rádio. Vou estar em rádio, se Deus quiser. Vou estar em rádio e pretendo estar atuante ainda nessa área de eventos, né? Porque como celebrante de casamento, eu também faço o trabalho da parte civil, então isso eu não tenho uma idade para me parar com isso, entendeu? E mesmo que eu não esteja no rádio, eu vou estar trabalhando com a comunicação, sabe? Vou estar fazendo eventos, vou estar transmitindo emoção para as pessoas, mesmo que sejam por alguns momentos, em algum momento, né? Mas eu pretendo, eu me vejo daqui 10 anos no rádio, eu me vejo no Independente da tua empresa ali, da Class One, o pessoal está casando menos hoje? Menos, tá? Mas ainda há a essência e o valor do casamento. Sabe? Então, eu sempre digo assim, as pessoas que chegam até mim, vão até meu escritório para a gente conversar sobre casamento, eu sempre digo assim, ó, vocês estão à frente dos normais. Porque aquelas pessoas que buscam um casamento, elas estão buscando a bênção de todas as pessoas que elas estão convidando para a sua celebração de casamento. Né? Então, elas não estão ali buscando somente a bênção de um pastor, de um padre, não é só uma bênção cristã. Eles estão ali buscando a bênção e a aprovação de todos aqueles que eles estão convidando. Então, aqueles que hoje fazem uma festa de casamento, não é por fazer, eu vou fazer uma festa de casamento. Não é para aparecer. Não, é porque ele precisa de aprovação. Ele tem que ter a aprovação dessas pessoas para poder dar o próximo passo, sabe? E por isso que eu digo, então, o momento que eles chegam até a mim,
Eu já digo que eles já são especiais só por esse fato de estarem indo buscar uma celebração de casamento, ou comigo ou numa igreja, né? Mas eles querem essa aprovação do público. E aí, então, os casamentos, eu acho que nunca vai parar, sabe? Sempre vai ter, enquanto ainda a gente der e continuar dando valor à família. A família, porque o casamento ele só é realizado quando você tem bons exemplos, quando você tem uma base familiar. Eu tive avós que deram certo, meus pais deram certo, tios deram certo, e eu quero montar a minha família. Um exemplo. Um exemplo, né? Um exemplo. Adri, prazer inenarrável te receber aqui. Eu fico muito grata por esse bate-papo, né? Falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha história, né? E quero convidar, né, a todos que possam acompanhar um pouco mais da minha trajetória dentro da Rádio Mundial 96.5, através dos meus canais de comunicação também, as redes sociais que estão aí hoje para poder mostrar um pouco mais, né, o nosso trabalho, né? Você pode me encontrar no Instagram, no Celebrante Adriane Jacques e também no Jacques Adriane. Eu tenho 2 canais para poder não misturar muito, né? O Celebrante Adriane Jacques é algo mais sério, né? Mais profissional. Aí o Jacques Adriane é as bobagens das comadres que rola lá dentro e tudo mais, né? A minha história é mais do dia a dia, família, filho, os meus pets, né? Que tem um monte também. Então, no Jacques Adriane é uma coisa mais eu, né? Pessoal. É mais pessoal. E aí, então, o Celebrante daí é mais a área profissional mesmo, Fausto. Mas obrigado mesmo, de coração. Você é muito especial para mim, né? Tive o privilégio de trabalhar contigo, né? E eu quero dizer assim, idem e bidem. E eu quero dizer assim que aonde você for, eu quero estar do teu lado, aplaudindo o teu sucesso, porque você é gigante no que faz. Nós somos, né? Adriane Jacques, comunicadora, celebrante, ela está lá na Rádio Mundial, foi a nossa convidada da semana, um grande bate-papo. Canal o Tempo Todo, na parceria sempre da Terra Vermelha Comunicação e Marketing, volta semana que vem. Até lá, pessoal!